Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Heller. Espíritas e espíritos, boa noite. A USE Regional de Araçatuba, USE Intermunicipal de Araçatuba, Blog Notícias do Movimento Espírita, Associação das Senhoras Cristãs, Hospital Benedita Fernandes, agradecem a presença nessa noite especial e dá início à Semana Dama da Caridade. Contamos com o apoio de Face Espírita, programa A Voz do Espiritismo, site avozdoespiritismo.com.br, Rede Amigo Espírita, Centro Espírita Benedita Fernandes, Mil Cores Gráficos Editores, Prefeitura Municipal de Araçatuba, Secretaria Municipal de Cultura, Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Jornal Folha da Região, Cultura FM, Cristal Utilidades Domésticas, Pagan Caminhões. Agradecimento especial à diretoria da Aliança Espírita Varas da Videira. 130 anos de nascimento de Benedita Fernandes. É com essa bela motivação e o mais profundo sentimento de gratidão que começa a ser realizada a Semana Dama da Caridade. Singela homenagem à nossa querida Mãe Dita, com reconhecimento às contribuições da abnegada senhora ao processo evolutivo do ser humano. Para isso, convido o representante da Associação das Senhoras Cristãs, mantenedora do Hospital Benedita Fernandes, um dos seus dirigentes, convido Paulo José Boscaro para seus cumprimentos e a saudação a todos os presentes. Paulo José Boscaro, um dos dirigentes do Hospital Benedita Fernandes. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Talvez não devesse ser eu a pessoa que deveria estar aqui. Outros melhores. Mas Benedita é assim mesmo. Ela faz surpresa pra gente. Ela pega os piorzinhos e põe para trabalhar, né? Eu sou um paciente do hospital desde 97. Né? Eu estou lá, às vezes me dão alta, às vezes me recolhem. Né? E eu tenho uma vantagem, eu tenho a chave, então eu consigo sair de quando em quando. Né? Porque a gente diz que no Hospital Benedito Fernandes, não adianta você chegar lá e dizer, olha, eu sou o provedor, ou nosso presidente do Conselho Deliberativo que está aqui, o parecido, Hércules Guimael. Se você falar isso para a enfermagem, está aqui nosso representante da enfermagem, tantos outros, ele vai dizer, cara, aqui tem Napoleão Bonaparte, aqui tem Dona Princesa Isabel, não vem você falar isso não, então você não vai sair mesmo. A gente consegue lubridiar isso, porque tudo tem um jeitinho, o brasileiro tem um jeitinho, e eu tenho a chave. Então eu quero dizer que, com muita alegria, eu sentindo-me capaz mesmo de representar a instituição pela grandeza que ela representa na comunidade de Araçatuba, em todo um círculo de cidades próximas, são 34 cidades, ao que me falha, 34, 37 cidades que o hospital dá atendimento aos nossos irmãozinhos mais necessitados, tanto na dependência química como no transtorno mental, nas suas mais diversas classificações. E nós temos o prazer de estar lá, lutando, trabalhando, contando sempre, como contamos, com a colaboração, o auxílio do senhor, da senhora, da comunidade de Araçatuba, que nunca tem faltado a Benedita Fernandes. Como ela saía buscando com as crianças, hoje nós saímos também. E somos recebidos como ela era recebida, porque é o nome dela que está à frente, não é o nosso nome. É Benedita Fernandes, é a Dama da Caridade. É a senhora negra, pobre, analfabeta, doente mental para muitos, que conseguiu construir uma instituição que hoje tem 82 anos, 81 anos, 81 anos de existência em nossa cidade. E continuará
por muito mais anos, porque nós haveremos de tocar aquilo, em nome de Jesus, em nome dela e que é a cooperação dos senhores. Vejo aqui com alegria hoje nossos irmãos da instituição, né, parte hospitalar, nossos médicos que estiveram conosco lá, colaboradores de toda a ordem, né? Então isso nos engrandece. Veja aqui esse trabalho fantástico que a nossa maestrina faz para os nossos pacientes, né? Então, gente, isso nos conforta e nos dá certeza de que a instituição Benedita Fernandes será sempre um nome a ser honrado, louvado e querido pela comunidade de Araçatuba. Muito obrigado a todos. Muito bem, dando sequência agora às festividades desta noite, eu convido o coral lá do Hospital Benedita Fernandes, formado por pacientes, por voluntários e coordenado pela maestrina Eliana Nakaguma e também no trompete Valmir de Oliveira. Coral Vozes da Esperança.
Que beleza, hein? Que maravilha. Belo trabalho da Eliana, né? E também do Valmir. Muito obrigado, hein? Obrigado. Tá aí, tá precisando de mais pessoas, né, Eliana? Hã? Mais pessoas que quiserem compor o coral, né? Aqui tem pacientes, ex-pacientes, voluntários, né? E quem quiser, é só falar com a Eliana no final, né, Eliana? É? Só falar com a Eliana, já vai direto lá também no hospital, né? Que beleza. Muito bom. É o trabalho, né, mostrado como que recupera sim, né? Em casos e casos, né? Essa é uma prova viva como funciona o tratamento no Hospital Benedita Fernandes, né? Dando sequência nesta noite maravilhosa, essa noite de abertura, né? Da Semana Dama da Caridade. A convidada é a diretora da FEB, Federação Espírita Brasileira, Araçatubense Célia Maria Rei de Carvalho. Para apresentá-la, eu convido um dos dirigentes da USE Regional de Araçatuba para que faça uma pequena prece e chame a nossa convidada para a sua explanação da noite. Oswaldo Magro Filho, muito conhecido, o Dinho. Vamos lá, Dinho. O Dinho chegando aqui para fazer... Faz favor, Dinho, vem aqui, que está sendo filmado ali, aí você vai ficar fora de foco, rapaz. Bom, ela não, eu chegando lá, eu ajeito lá, tá? A hora que a Célia chegar para a sua explanação, eu ajeito a nossa câmera, viu, Dinho? Aqui. Aí, beleza, tá a marcação aqui, senão você vai ficar fora da filmagem ali, Dinho. Vamos lá, então. Oswaldo Magro Filho, o Dinho. Bom, vamos primeiro comentar sobre a Célia. Rapidamente, a Célia tem a sua história vinculada à educação de Araçatuba. Ela trabalhou como professora, né, em escolas aqui na nossa cidade, depois se vinculou também à delegacia de ensino. Dali ela seguiu para São Paulo, né, Célia? Onde trabalhou na Secretaria da Educação, no Conselho Estadual de Educação. E, posteriormente, ao se transferir para Brasília, ela se vinculou ao INEP, onde trabalhou mais alguns anos e já aposentada. Então, é uma longa vida dedicada à formação de pessoas com ética, com moral, com cultura. É a educação tão sonhada a nós todos brasileiros. E, além do mais, a Célia começou em Araçatuba, no Centro Espírita, foi no Abrigo Ismael, e ali na Mocidade Amélia Rodrigues, pelo que fiquei sabendo, cuja algumas pessoas que conhecem essa mocidade estão aqui presentes, né? E cantou, né? Cantou no coral Noel Rosa. Dizem que naqueles idos conheceu Antônio César Perry de Carvalho e ele mudou um monte a rota da vida dela, no sentido de que juntos há tantas décadas, né, construírem uma família maravilhosa, da qual eu acabo sendo um intruso e me incluindo, porque eu os amo, né, do fundo do coração. Então a Célia, ela, durante todo o sua trajetória espírita, acabou seguindo junto, né, com o César e apoiando-o sempre na USE e agora na FEB, né? Tá junto, lado a lado, compartilhando e liderando os projetos da Federação Espírita Brasileira. Ela é conselheira e é uma das integrantes do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Algo muito interessante que tenho certeza que ela deve falar algo a respeito disso nessa nossa noite. O tema da palestra veremos daqui a pouco, sobre os primeiros cristãos e Benedita Fernandes. E assim, muito bem apresentada, viu, Célia? Você vai ficar bem à vontade para falar. Rapidamente, vamos sintonizar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, mentalizando agora a figura amiga, Mestre amado Jesus, que permite a presença de espíritos bondosos que dirigem estas atividades no plano espiritual. Com certeza, Dona Benedita Fernandes, Mãe Dita, Bem Dita, está conosco, ou acompanha-nos, ou é representada
nesta semana que se iniciou. Que todos nós possamos muito aprender. Que Jesus continue conosco. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra. Acho que mais do que eu mereço estar aqui hoje na abertura dessa semana de Benedita Fernandes, que é um espírito que nos acompanha desde os primórdios dos nossos trabalhos aqui em Araçatuba e continua até hoje nos acompanhando. Estava brincando com a Cida, né, que a gente não deve questionar as coisas que vão acontecendo em nossa vida. A gente deve aceitar. Muitas vezes a gente se rebela e é o caminho que a gente tem a seguir. Então, por circunstâncias, eu estou aqui hoje nessa abertura. E para mim é muito importante, porque Araçatuba é a minha cidade, o araçatubense é o meu povo, é a minha origem, e é aqui que eu iniciei na doutrina espírita. Lembrando-me um pouco antes de ser convidada a participar da Mocidade Espírita Amélia Rodrigues, a Melede foi minha evangelizadora. Talvez ela não se lembre disso, mas no Bezerra de Menezes, eu era evangelizanda. Agora, começando a atuar no movimento espírita, foi na Mocidade Espírita Amélia Rodrigues, lá no Centro Espírita Paz e Caridade, Abrigo Ismael. Então, de lá para cá, eu nunca mais deixei as atividades. E por circunstâncias da vida que hoje entendo plenamente, fui parar em Brasília. E lá nós estamos nesse trabalho frente à Federação Espírita Brasileira, mas cuja base foi aqui e é aqui. As atividades a gente sempre tem por base o que fizemos aqui em Araçatuba. O trabalho na mocidade, o trabalho na evangelização, porque eu comecei a dar aulas de evangelização convidada pela Maria Luzia Almeida Rosa, e eu fui dar aula para uma classe de jardim. O trabalho no Centro Espírita Luz e Fraternidade, na antiga União Municipal Espírita, todo esse trabalho na região, isso aí é que nos dá a base para hoje atuarmos no movimento espírita nacional. A base vem do trabalho no Centro Espírita. Quem não tem uma vivência de Centro Espírita não consegue trabalhar e entender o movimento espírita. Então é muito importante esse trabalho realizado no Centro Espírita e o trabalho que nós vamos falar agora da nossa querida Benedita Fernandes. O tema relacionado com os primeiros cristãos. Mas, quando eu fui convidada a vir aqui, o primeiro nome que me veio foi a Bendita em Deus. Porque Benedita quer dizer bendita. E apesar da palestra de ser divulgada, Benedita Fernandes, os primeiros cristãos, eu quis conservar esse nome, porque ele não me sai da cabeça até agora. Porque para mim, Benedita, além de ser um exemplo ligado ao trabalho dos primeiros cristãos, ela também é a bendita em Deus, por tudo que ela fez e continua fazendo. Mas para falarmos de Benedita Fernandes, nós temos que lembrar daquele que é o nosso mestre. E que no Livro dos Espíritos é a resposta mais curta. Quem é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós? E os Espíritos responderam: Jesus.
simplesmente. E se nós não falarmos um pouco de Jesus, nós não vamos entender o trabalho de seus seguidores. Porque todos nós somos seguidores de Jesus. Dentro da nossa tarefa, nós estamos dentro da nossa dificuldade, percorrendo o caminho que ele veio nos ensinar. Então ele é a nossa base. E o que ele disse? Estou entre vós como quem serve. Jesus não veio para dizer, olha, eu sou superior a vocês, sou melhor que vocês. Não, eu vim servi-los. E dentro do trabalho, eu venho mostrar como é que é esse caminho que meu Pai quer que percorramos. E ele sempre serviu. Ele curou o tempo todo as pessoas que o procuravam. Ele atendeu a todos aqueles que procuravam uma palavra de consolo, de estímulo, de esclarecimento. Ele mandou um Zaqueu descer da árvore. Vá preparar a sua casa, porque hoje eu vou ficar lá hospedado. E com essa atitude ele mudou a vida de Zaqueu. Ele convidou os 12 apóstolos, desde o mais simples pescador até o cobrador de impostos, Levi, para que fizesse parte da sua equipe. Ele deu exemplos de vida que fazia com que o povo entendesse a sua mensagem. Tudo ele relacionava com o cotidiano das pessoas. Tudo tem um significado. E hoje, como nós vivemos numa outra época, com uma linguagem que não tem nada a ver com a linguagem da época de Jesus, nós precisamos entender os exemplos que ele citou. E como é que a gente entende? Voltando àquele tempo, porque graças agora nós temos inúmeros livros que nos ensinam como é que o povo hebreu, como é que eles pensavam, o que tinha significado na sua cultura, para que nós possamos transportar os ensinamentos de Jesus para os nossos dias atuais e entender o que é que ele queria dizer com aquela palavra, parábola, com aquela comparação da figueira. Tudo na fala de Jesus tem um significado muito importante. E o seu exemplo maior é de servir. Tanto assim que após a partida de Cristo, Pedro, o seu apóstolo, foi para a periferia de Jerusalém. Por quê? É na periferia que ficavam os doentes, os pobres, os estropiados. E lá ele construiu o primeiro, nós podemos dizer assim, na linguagem bíblica, a primeira igreja. A igreja do caminho. Mas igreja naquela época não tem o mesmo significado que tem hoje. Igreja significava um grupo de pessoas com funções definidas que se juntavam para fazer um trabalho na divulgação da obra de Jesus. Então foi a primeira casa preocupada em divulgar o ensinamento de Jesus. E mais ainda, em atender os sofredores. Porque antes de Jesus não havia atendimento aos sofredores. Quem ficava doente era mandado embora, vai para fora da cidade, porque as cidades eram cercadas por muros. Ninguém queria acudir o pobre, o sofredor, o cego, o surdo, o mudo, o leproso. Eles eram mandados embora. E se nós formos ler o romance de Emmanuel, Paulo e Estevão, nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que foi rica, mas por ter pego lepra
ela foi abandonada pela família e mandada para fora de Jerusalém e foi acudida por Pedro na casa do caminho. Estevão, quando chegou a Jerusalém, foi atendido por Pedro na casa do caminho. Paulo de Tarso, após a sua conversão, foi à procura de Pedro e Levi na casa do caminho. Então hoje nós vamos contar um pouco dessa história, desses primeiros cristãos que deram a sua vida literalmente para preservar e divulgar a mensagem de Jesus. Hoje nós não precisamos doar a nossa vida em circos romanos, comidos pelos leões, atados em cruzes, queimados vivos, mas hoje ainda aquele que se dispõe a divulgar a mensagem de Jesus, lhe é exigido sacrifício. Um outro tipo de sacrifício. Sacrifício de sua renúncia pessoal. Sacrifício, muitas vezes, familiar. Sacrifício das alegrias que o mundo oferece. Então, é outro tipo de sacrifício. Mas até hoje, nós somos exigidos para divulgar ainda a mensagem de Jesus. Quando o doutor da lei, Saulo de Tarso, viu a figura de Jesus e caiu de joelhos, e todo mundo sabe a história de Saulo de Tarso, e quem não leu o romance vai ficar com vontade de ler, porque vale a pena. Ele, que era uma pessoa extremamente inteligente, culta, capaz, conhecedora profunda dos princípios hebraicos, da lei de Moisés, da Torá, quando ele encontrou Cristo, ele não fez nenhuma pergunta, ele só disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não escolheu tarefa, ele se colocou à disposição. E é isso que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Acontece uma coisa, a gente fala: mas por quê? Eu não queria isso. Não, eu não vou fazer isso, não. Ah, não, isso aqui é muito difícil. Isso foge da minha competência. Isso foge da minha capacidade. E Saulo de Tarso não questionou. Senhor, o que queres que eu faça? E hoje, desde o ano passado, quando a gente comemorou os 70 anos da publicação do livro Paulo e Estevão, a gente tem batido muito nessa frase. E vários eventos no movimento espírita nacional têm trabalhado com o título: Senhor, o que queres que eu faça? Para a gente poder se abrir ao chamamento de Jesus. Porque até hoje a gente reluta. Talvez por ignorância, talvez por teimosia, talvez por preguiça, comodidade, por achar-se incompetente, mas a gente reluta. E não é mais o momento de relutar. É o momento de: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus determina a Saulo que ele se levante, porque ele estava de joelhos. Ele caiu de joelhos, que era uma atitude que Jesus não permitia que ninguém ficasse. Todo mundo que se ajoelhava, Jesus mandava levantar. Ele falava: levante-se. Quando Saulo também se ajoelhou, ele falou: Saulo, levante-se, porque de joelhos nós não podemos trabalhar. Nós temos que estar de pé. Nós temos que estar firmes. Então ele mandava que todo mundo se levantasse para estar pronto para o trabalho. E disse: levante para a sementeira de amor e luz, através do próprio esforço, e do sacrifício e da renúncia.
Ele não disse para Paulo, olha, você vai ter uma vida fácil, você vai divulgar o cristianismo, você vai ter alegrias. Não, ele disse, você vai renunciar, você vai se esforçar e você vai sacrificar-se pela minha mensagem. E foi isso que Paulo fez. Ele partiu para se preparar. E um dia, em conversa com Ananias, que foi aquele que o curou da cegueira, e ele preocupado, porque Paulo era muito inteligente, e ele falava, nós não podemos só curar os corpos, nós não podemos só atender o doente materialmente, nós temos que iluminar o Espírito. A iluminação do Espírito tem que estar em primeiro lugar. E junto após a cura do corpo. E continuando essa frase no romance Paulo e Estevão, ele diz, porque aquele que não tem o conhecimento da mensagem do Cristo vai continuar doente, sofrendo. Mas aquele que conhece a luz da verdade, ele vai se libertar e deixar de ser um doente material e vai se tornar um espírito ativo. Então vejam a preocupação de Paulo, instruir os espíritos que estão na carne adoecidos. Hoje, não é crítica, é comentário. As leis do governo querem que essas instituições façam ações assistenciais, mas que não falem sobre a religião que professa, sobre a crença que professa. E nós espíritas temos o exemplo de Jesus e de Paulo, e de todos os outros expoentes do cristianismo que ajudaram sempre a todos, mas nunca deixaram de transmitir a mensagem de Cristo. E a nossa missão hoje é a mesma. Ajudar os doentes, os pobres, os necessitados, mas também dar a luz espiritual do conhecimento espírita para que o espírito encarnado se liberte. E se libertando, ele nunca mais vai ter que ficar em um corpo adoecido. E Jesus, como nos diz Emmanuel, não era um mestre de violências. Porque foi o único título que Jesus aceitou de mestre. Nenhum outro mais. Condições para aceitá-lo ele tinha, todas. Mas ele falou, eu só quero de mestre. E ele não violentava criatura nenhuma. Ele curava as pessoas e diz, vá e não peques mais. Mas ele não ia vigiar a pessoa para saber se ela estava pecando ou não. Ele dava o exemplo, o conselho, o ensinamento, e a pessoa agia de acordo com o seu livre-arbítrio. Então Jesus respeitava as criaturas, mas não deixava de ensiná-las. E foi a mesma coisa com Paulo de Tarso. Ele chamou, deu as orientações, não ele próprio. Jesus foi muito sábio. Quando ele falou, levanta-te e vai, entra em Damasco e lá te será dito o que deves fazer. O que Jesus quis ensinar com isso? Ele podia ter dito a Paulo, olha, eu quero que você levanta, você vai lá naquela hospedaria, o Ananias vai te procurar, ele vai te curar, você vai ser um seguidor meu, você vai fazer um trabalho. Ele não falou absolutamente nada. Porque ele já tinha falado tudo. E o que ele quis ensinar com isso? Que nós devemos nos amparar mutuamente. Vá procurar Ananias, aquele que você queria aprisionar e matar porque estava defendendo o meu nome. Vá, ele vai te orientar. Então aí tem um princípio importantíssimo que é o da cooperação.
Nós só evoluiremos quando trabalharmos e nos cooperarmos uns com os outros. Não é no isolamento, não é no individualismo que nós vamos progredir. É na ação conjunta, no trabalho de cooperação, porque foi isso que Cristo ensinou. E Paulo foi e Ananias falou: você vai ter que fazer isso, 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 isso. E através da orientação de Ananias, ele começou o seu ministério. Então, o princípio da cooperação é de fundamental importância para nós trabalharmos no centro espírita, no movimento espírita, na nossa família. Por isso que a gente vem junto. E as diversidades têm que ser resolvidas dentro desse princípio de cooperação. Este ano, nós estamos comemorando 60 anos de publicação dessa outra obra magistral de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que é o livro Ave Cristo. Ave Cristo conta a história de Quinto Varro, o personagem principal, e ela se passa em torno dos anos 200 da época, depois de Cristo. E Quinto Varro era um espírito que não precisava mais reencarnar na Terra, dada a sua evolução espiritual. Mas tinha ficado para trás um espírito que lhe era muito querido. E ele disse ao seu mentor espiritual, Cláudio: eu não posso seguir sem voltar e tentar recuperar esse meu antigo filho, Tassiano. Aí Cláudio falou: mas você não precisa. Você sabe os desafios que te esperam quando você voltar a um corpo de carne? Ele falou: mas eu quero enfrentar. Então vocês vejam, por maior que seja a evolução de um espírito, quando ele reencarna e entra no esquecimento do processo reencarnatório, ele está sujeito às intempéries e os sofrimentos evolutivos da situação na qual ele retorna. Mas ele insistiu, e é esse espírito que a gente vai comentar um pouco, porque ele também recebeu o convite de Cristo para divulgar o cristianismo aos primeiros cristãos. E aqui ele estava conversando com Ápio Corvino, que era um cristão de extrema evolução espiritual. E Quinto Varro, por circunstâncias, ele tinha sido mandado longe da sua família e do espírito que o reencarnou como seu filho, Tassiano. E ele estava sofrendo muito. E Ápio Corvino falava: eu sei que você está relegado à solidão, sem parentes, sem lar. Isso nos lembra muito Benedita Fernandes, né? Ela também perdeu contato com a família, sem parentes, sem lar. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na Terra. Não o desajustamento que nós encaramos como hoje, mas aquele de não ser compreendido pelos demais. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em todas as partes. Enquanto houver um gemido de dor no mundo, ou uma nesga de sombra no espírito do povo, nossa tarefa não terminará. E ele continua: o mundo reclama servidores leais ao bem. Como é difícil ser leal ao bem. No primeiro sofrimento a gente quer abandonar o barco, né? Aí eu não dou conta. A gente entra em desespero, a gente blasfema. E ele continuando: não procure riquezas que o desengano enferruja. Não te prenda a ilusões e nem exijas da terra mais do que a terra possa te dar.
Só uma felicidade jamais termina. A felicidade do amor que honra a Deus no serviço aos semelhantes. Esse conselho foi dado a Quinto Varro. E na nossa terra, quem exemplificou isso, hein? Aqui na nossa terra de Araçatuba? É a nossa querida Benedita Fernandes. Vejam como as ligações são muito semelhantes e próximas. Não importa os primeiros cristãos, não importa o século XX, o chamamento é o mesmo, o serviço é o mesmo. Porque 20 séculos perante a lei divina não é nada. Aqui, continuando o diálogo entre Apio Corvino e Quinto Varro numa outra situação. Apio Corvino, ele pertencia a uma igreja, a igreja de São João, que situava-se na cidade de Lyon, hoje França, naquela época era Gálias. E ele estava falando como era o trabalho na igreja de São João. Propunha-se ali consolidar o vasto movimento de assistência social em nome do Cristo. Os prosélitos não admitiam a fé inoperante. Como é atual isso, não? A igreja devia enriquecer-se de obras práticas, à maneira de fonte incessante de serviços redentores. O Cristo não falava isso? Olha o roteiro para nós trabalharmos. Não adianta teorizarmos se não fizermos, colocarmos em prática. A igreja de São João era, pois, acima de tudo, uma escola de fé e solidariedade, irradiando-se em variados serviços assistenciais. O culto reuniu os adeptos para a prece em comum e para a extensão das práticas apostólicas. Parece que nós estamos falando de um centro espírita de hoje, não é? As recomendações e o trabalho é o mesmo. Por isso que a gente tem batalhado muito para que os centros espíritas voltem à simplicidade de suas ações, na preocupação de atender e esclarecer o próximo. O mundo hoje nos convida a muito rebuscamento. E nesse rebuscamento nós esquecemos do principal, que é a divulgação da mensagem espírita e o atendimento àquele necessitado, através de acolhimento, através de consolo, de esclarecimento, de orientação. Estamos muito preocupados com a obra física, quando na realidade nós temos que nos preocupar com a mensagem e com o outro. Os serviços de amparo e educação à infância. Olha aqui, já tinha amparo e educação à infância. De conforto aos velhinhos abandonados, de sustentação aos enfermos, de cura dos loucos, distribuíam-se em departamentos especiais. Quem que nos lembra isso, hein? Quem é que realizou isso aqui em Araçatuba? Olha aqui. Isso aqui era realizado na igreja de São João, em Lyon, nos anos 200 depois de Cristo. Parece que nós estamos falando de Araçatuba, né? Trabalho de Benedita Fernandes. Todos os irmãos partilham o esforço da instituição entre o trabalho profissional que lhes determinava o dever ao lado da família e as atividades evangélicas. Olha, você tem teu trabalho profissional, você tem as suas obrigações familiares, mas você também tem o trabalho evangélico, que lhes assinalavam a obrigação de discípulos da Boa Nova. Boa Nova é o Evangelho de Jesus. Junto da humanidade. Meu Deus, é uma linguagem que parece do século XXI. É atualíssima.
Horácio Níger, Quinto Varro, agora já tinha chegado em Lyon e foi procurar a pessoa que cuidava da igreja de São João e que chamava-se Horácio Níger. E ele começou a explicar a Quinto Varro que agora, depois dos acontecimentos da morte de Apio Corvino, para não ser identificado, passou a adotar o nome de Irmão Corvino. Eu só estou fazendo uns lampejos do romance. Quem não leu, por favor, leia, porque se eu for contar a história toda, nós vamos ficar aqui, não vamos falar do objetivo da nossa vinda aqui. Então ele disse ao irmão Corvino: aqui, na maioria dos casos, os colaboradores da igreja trabalham de acordo com os desajustes espirituais de que são portadores. Olha que interessante. De repente a gente é levado a uma atividade e não entende por quê. É porque nós temos compromisso naquela área. O nosso desajuste espiritual está ligado àquilo. E ali eles já encaminhavam. Sei que trazes o coração paterno mortificado de saudades. Trabalharás pelas crianças. Temos mais de 30 órfãos pequeninos. Então, Apio Corvino tinha vindo como Quinto Varro para quê? Para salvar o espírito de Tassiano, que era seu filho. Por condições da vida, ele foi afastado. Então, qual era a chaga que ele trazia? Aquela saudade imensa daquele espírito. O que Horácio falou para ele? Vai então trabalhar com criança. Já que você não pode atender ao seu filho diretamente, atende ao filho dos outros. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de muitos e muitos séculos, nós encontramos: se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que ele vos enviará outro Consolador. Quer dizer, nós vemos os trabalhos dos primeiros cristãos tentando, trabalhando na obra de Jesus. Mas Jesus já sabia que nós não íamos. Somos nós mesmos. Estávamos lá naquela época e não conseguimos cumprir com o nosso trabalho e voltamos hoje, como espíritas, para vermos se damos conta do recado. Então ele disse: vou mandar um Consolador, que é o Espiritismo. E aqui estamos nós, cristãos, divulgando a mensagem de Jesus, acrescida os esclarecimentos que os Espíritos nos enviaram. E aí nós chegamos na nossa Dama da Caridade, que tem as suas ações e a sua vida muito ligada ao trabalho desenvolvido por Jesus e pelos primeiros cristãos. Benedita Fernandes, década de 20. Apio Corvino, anos 200 depois de Cristo. Uma senhora obsediada, tratada por louca. Ninguém sabia o que era obsessão. Então quem falava sozinho na rua, atirava pedra nos outros, xingava, era louco. E como ela não tinha família, ela foi parar numa prisão em Penápolis, onde ela estava. E foi graças a esse senhor Padial, um espanhol, o carcereiro, que conhecia a doutrina espírita, transmitia passes, que ele identificou que Benedita não era louca, era uma obsediada. E depois de uma crise muito intensa, Benedita ouviu uma voz: Benedita, se prometeres consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curada daqui. E Benedita aceitou o convite sem perguntar. Simplesmente: Senhor, que queres que eu faça? Apio Corvino, Horácio Laffer, estou aqui. O que é que o Senhor quer que eu faça aqui na igreja de São João? Benedita aceitou o seu convite. E curada da obsessão, ela veio para Araçatuba.
lançou Simão como Paulo, Pedro, Corvino, e começou o trabalho com obsediados e crianças órfãs. Pobre, sem cultura, negra, porque era discriminada, ela não teve empecilho para realizar o seu trabalho. O que ela foi fazer? O que ela podia? Lavar roupa para os outros. E como lavadeira, junto com outras lavadeiras, elas angariavam donativos para a obra. E Benedita comprou um grande terreno fora da cidade de Araçatuba. Naquela época, mato, depois da estrada de ferro. Hoje nós não temos mais esse estigma, para cima da estrada de ferro, para baixo da estrada de ferro. Mas a estrada de ferro cortava a cidade ao meio. Benedita comprou um terreno que tinha que atravessar os trilhos da NOB daquela época, e lá, perto de uma madeireira, e jogava os tocos de árvore, ela ia desviando, fazendo aquele caminho sinuoso para chegar nesse terreno. O que lembra esse terreno e a primeira casinha construída por Benedita? A casa do caminho em Jerusalém, fora dos muros da cidade, nos arrebaldes, onde estavam os pobres e estropiados. E com o auxílio dos próprios doentes, ela construiu o primeiro barraquinho de madeira. E lá ela acudia. E diz o autor do livro Dama da Caridade que esse lugar possuía muitas árvores frondosas. E quando uma pessoa obsediada chegava muito brava, ela amarrava na árvore até ela poder conversar, doutrinar e soltar essa pessoa. Então ela não tinha recurso material nenhum, mas nem por isso ela deixou de fazer o trabalho. E aí ela começou a atender crianças. E com a sua mediunidade curava, mas ela nunca deixou de ensinar. Sempre ela ensinou. Fundou a Associação das Senhoras Cristãs e foi a sua primeira presidente, uma senhora analfabeta. E chegou até a conversar com o governador do estado e ser muito respeitada. Depois, como dependência dessa associação, a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira, e depois passou a ser o Sanatório Espírita Benedita Fernandes. Numa entrevista com Divaldo Pereira Franco, aqui em Araçatuba, em 1981, olha o que ele disse de Benedita Fernandes. Ela arregaçou as mangas e, há tempos atrás, em períodos difíceis, edificou uma obra de amor e de inteireza doutrinária, que vem resistindo a todos os embates, como a afirmar que o verdadeiro espírita, mesmo quando abandona a roupagem carnal, deixa o legado dos seus exemplos que se transformam em adubo para vitalizar aqueles que vêm mais tarde. É isso que Benedita é para nós. Esse adubo que está sempre nos alimentando, esse exemplo que está sempre edificando e nos estimulando. E ela sempre se preocupou com crianças, mesmo depois desencarnada. E numa mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, Emergência para a Criança, ela diz: todo investimento e ninguém se pode eximir do dever de ajudar. Ninguém se pode eximir do dever de ajudar. Benedita era muito rigorosa nos princípios, muito rigorosa no cumprimento do dever. E se vocês lerem essa mensagem inteira, ela é bem reticente no dever nosso como espírita. Ela não passa a mão na nossa cabeça, não. Ela nos ajuda, mas o trabalho é nosso. E ela continua: todo investimento aplicado no rumo do menor em abandono é de alta valorização,
porquanto os seus juros demandam a eternidade. Quer dizer, o que fazemos vai para a eternidade. Aí, em outra mensagem, criança e família, era a sua preocupação. Ela tratou muito dos obsediados e deixou um legado, mas ela se dedicou muito à criança e a nos alertar da importância do trabalho com a criança. Nesta mensagem, ela começa a falar das crianças abandonadas e num trecho ela chega: detemo-nos a examinar o problema da criança no contexto da família moderna, quando os sentimentos do amor e do dever se fazem substituídos pelas fórmulas simplistas e pelas ações fáceis, mercantilizadas de assistência moral e educacional. Parece que ela está falando para hoje. Isso aqui foi na década de 80. Hoje nós estamos, toma um tablet, fica aí quietinho jogando, vai lá na televisão, não me incomode. A gente vê muito isso. E ela nos alerta: cuidado, não é esse o caminho. Voltando para a Ave Cristo, na introdução, Emmanuel nos alerta: a ideia divina requisita braços humanos. Então não adianta Jesus ter trazido a mensagem se ele não tiver braços humanos para concretizar. Não adianta Benedita estar do lado de lá, espiritual, e querer nos ajudar se nós não nos dispomos a trabalhar. Ela precisa da nossa contribuição, como ela foi utilizada também para a contribuição dos espíritos superiores. A bênção do céu exige recipiente na terra. Quem são os recipientes? Somos nós. O Espiritismo clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamento do Senhor em toda parte. Então ninguém espere vida fácil, atividade fácil não. Se quisermos divulgar a mensagem do Cristo, vai ser exigido de nós, como foi exigido de Paulo, de Pedro, de Corvino, de todos os apóstolos, de todos os seguidores, o sacrifício pessoal, porque nós só aprendemos pelo sofrimento. Infelizmente, o nosso estado evolutivo não nos permite aprender de outra forma. Enquanto está tudo bem, a gente larga tudo. Bateu o sofrimento, a gente, eu preciso orar. A gente lembra do outro. Aí lembra de voltar ao centro espírita. Então, o sofrimento ainda é a mola propulsora para o nosso processo evolutivo. Até quando nós aprendermos que é pelo amor que nós vamos progredir. Enquanto isso, é o sofrimento que nos chama ao caminho que Jesus nos ensinou a trilhar. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade do trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Isso é um recado para nós. Quem está aqui tem tarefas depositadas em suas mãos. Todos nós, sem exceção. Cada um fazendo naquilo que tem habilidade e condição para fazer. Mas todos nós temos que fazer. E no Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar, o Espírito de verdade nos diz: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Então não adianta fugir. Só o dever cumprido é que nos trará a paz de espírito.
resignação e a tranquilidade espiritual, como Benedita Fernandes conseguiu, pelo trabalho dedicado ao próximo, não esperando condições materiais, facilidades para que isso se concretizasse. Ela ouviu o chamamento e aceitou, e trabalhou até os últimos instantes de sua vida quando encarnada. E agora, como espírito desencarnado, ela continua orientando todo o movimento espírita nacional, inspirando roteiros para que o Evangelho de Jesus seja cumprido na sua integridade. Muito obrigada, muita paz a todos.